Uma tarefa, no entanto, parecia impossível: lembrar meu número do QQ, uma série de dígitos aleatórios que serve como identificação do usuário do serviço de mensagens que nosso escritório e muitos outros na China usava. Meus colegas chineses não tinham dificuldade em informar seus 10, ou, em alguns casos, 9 dígitos. Ninguém mais sentia necessidade de correr para o computador como um completo idiota para checar toda vez que alguém perguntava. Caso você não tenha percebido, esse idiota sou eu. Desde aquele dia, há 2 anos, quando um colega me ajudou a configurar minha conta do QQ, eu nunca a desconectei com medo de não conseguir acessá-la novamente. Se você me perguntasse hoje qual é o meu número, depois de mais de 104 semanas de vida na China usando o QQ, eu não seria capaz de dizer. Certa vez, perguntei ao britânico que trabalhava no escritório ao lado se ele se lembrava do número dele. Ele não conseguiu. Nem meus 2 amigos americanos. O que esses números significam? Choramingávamos uns para os outros. Não há uma ordem para eles. Por que não apenas usar letras? Eu ficava tentada a colocar a culpa em nossas péssimas memórias, mas, na verdade, havia algo mais aí. Nenhum dos chineses aos quais perguntávamos parecia ter problemas em lembrar não apenas das suas sequências de dígitos do QQ, mas também de vários outros conjuntos de números de outras partes de sua vida cotidiana. Eles aparecem em nomes de sítios. Fazem parte de gírias da internet. Certos números têm significados em crenças culturais, alguns são auspiciosos, de outros, devemos fugir a qualquer custo. Quando comecei a pesquisar sobre isso, parecia que viver na China significava ser constantemente bombardeada por números, muito mais do que em outros países e culturas. E nenhum dos meus colegas de trabalho ou amigos chineses tinha certeza do motivo disso. Ouvi dizer que as tarifas de trem no City-Trip são muito altas, me disse meu colega de quarto, quando havia acabado de me mudar, enquanto falávamos dos meus planos de viagem para o Ano Novo Chinês. Por que você não usa o 12.306? Isso é um número de central de ajuda? Perguntei. Na verdade, não era um telefone de uma central de atendimento, é o sítio oficial da China Railway, a empresa estatal de transporte ferroviário. E há outros exemplos, como os sítios dos serviços de e-mail e... Ao tentar descobrir exatamente por que todos eles receberam estes nomes, encontrei uma mensagem deixada no fórum de uma empresa de software por uma pessoa, não chinesa, que estava muito confusa. Os endereços de e-mail são falsos? Ela perguntou. Notei estes números nos endereços de e-mail de alguns de nossos membros. Pelo que pude constatar por meio de uma breve pesquisa, esses domínios podem ser falsos. Outros usuários rapidamente esclareceram que eram legítimos. Ninguém, no entanto, explicou o motivo de serem assim. Ou melhor, quase ninguém. Acontece que a razão era provavelmente a mesma que está por trás de todas as escolhas da minha vida: envolvia o mínimo de esforço. Como Frank Huang, escritora baseada em Xangai, me disse por e-mail, números são muito mais fáceis de digitar para chegar a estes sítios, em comparação com o Pinyin, sistema de escrita do mandarim que usa o alfabeto latino. Nem todo mundo na China tem uma perfeita compreensão do Pinyin. Se os sítios têm nomes em Pinyin, pode ser difícil para algumas pessoas descobrirem quais letras escrever, disse Huang. Uma sequência de números é mais fácil de memorizar do que palavras em uma outra língua. E, como os dígitos chineses são monossílabos, são mais fáceis de lembrar como sons. Além disso, como os números envolvem apenas uma única tecla, você pode digitar muito mais rapidamente. Isso era ainda mais vantagem quando os telefones tinham apenas teclados com números e você precisava pressionar as teclas várias vezes para chegar até uma determinada letra, acrescentou Huang. Ninguém tem tempo para isso. Ao contrário dos números de identificação do QQ, os dígitos dos nomes dos sítios geralmente não são aleatórios, explica Christopher Beon em um artigo publicado no site New Republic. Por exemplo,
é o endereço do site da empresa de internet chinesa NetEase. É um aceno nostálgico à época da internet de escada, quando os usuários precisavam digitar 163 para se conectar. As empresas de telefonia China Telecom e China Unicom simplesmente reaproveitaram seus conhecidos números de atendimento ao cliente como endereços de seus sites, como i, respectivamente. É neste ponto também que as palavras homófonas entram em cena. Embora o número 1 seja chamado de i em mandarim, quando pronunciado como parte de uma série de números, ele se transforma em yao. Entre os vários sites do conglomerado de comércio eletrônico Alibaba, está o, com a pronúncia em mandarim sendo yao liu baba em mandarim. Captou? Em alguns casos, como o do McDonald's, traduzido foneticamente em mandarim como Maidanglau, até mudar de nome em 2017, foi uma solução criativa. Você pode encomendar seus lanches pela internet digitando porque 517 em mandarim é o yao que, quase como Vuyao Shu ou eu quero comer. Shu é a grafia fonética mais próxima para Xi, a palavra para comer. O nome do site se parece muito com Eu Quero um Emprego, e o 6 do endereço do site de streaming de vídeos é quase um homófono para transmitir, explica Ben. Embora esse fascínio social por números realmente fique evidente depois que você vive na China por algum tempo, é algo que muitas vezes os turistas também notam. A primeira vez em que me deparei com essa peculiaridade cultural foi anos atrás, na minha primeira viagem ao país. A caminho do apartamento dele, notei que o painel do elevador não tinha o quarto andar. Havia o primeiro, o segundo e depois o terceiro A e terceiro B. Meses depois, quando me mudei para a China, continuei a me deparar com elevadores que não tinham o quarto andar. A razão é que a pronúncia da palavra 4 em mandarim se parece muito com a palavra morte. Para os chineses mais tradicionais, era preciso banir o número totalmente. Um colega de trabalho gentilmente sugeriu que eu removesse um dos 4 porta-copos pintados à mão que havia trazido da Índia para minha chefe antes de dá-los para ela. Um chinês normalmente não quer morar neles, ela disse, instantaneamente me fazendo lembrar da casa número 44 onde meu ex-namorado americano havia vivido em Pequim. Huang diz que seu prédio em Xangai é um exemplo extremo desta superstição numérica por seguir não apenas a numerologia chinesa, mas também a ocidental. Além de deixar de fora os andares 4, 14, 24 e 34, também não tem o 13. Uma vez, eu estava olhando para o nosso prédio do lado de fora com meu marido e tentando descobrir qual era o nosso, ao contar os andares, recorda-se Huang. Percebemos então que os números dos andares são insignificantes, pois estão todos errados. O 13º era na verdade o 14º, o 23º era o 20º. Placas de carros com múltiplos de 8 provavelmente custam uma fortuna a seus proprietários. Se você por acaso tiver o número 888 em seu telefone, deve poder vendê-lo por um bom preço. Há as 4 integralidades, a lista de objetivos políticos apresentados pelo presidente da China, Xi Jinping foi um momento de redenção para o número 4, após Mao Tse-tung, na Revolução Cultural, defender a destruição dos 4 velhas ideias, a velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. O ex-secretário-geral do Partido Comunista da China, Jiang Zemin, tinha tripla representatividade, teoria que explica qual é o papel do partido na sociedade chinesa atual e no processo de modernização do Estado. Ainda há o imenso mundo das gírias da internet chinesa, onde, para se esquivar dos censores, ou de pais intrometidos, os números homofônicos se tornaram um recurso muito popular. Então, 748 significa mandar alguém para o inferno, 555 é basicamente um emoji chorando, 233 quer dizer que você está rindo, e 520 significa eu te amo. E, se você quiser ir ainda mais longe, pode usar 2.010.000, que significa eu te amo por anos.